Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui com mais um convidado para o nosso programa, o nosso podcast aqui, programa, podcast, enfim, vídeo, é tudo ao mesmo tempo. João Mendes Entrevista, então mais um episódio para você estar aqui conosco. E hoje eu tô com um convidado muito bacana, que é o Eric Bortoleto. Aliás, Eric, qual sobrenome você prefere mais, o Fontes ou Bortoleto? Olha, eu estou em dúvida, João, porque algumas às vezes colocam Eric Bortoleto, Eric Fontes. Eu estou colocando os dois e deixando o pessoal escolher. Pronto. Tá bom, tá bom. Fontes é mais curto. É, Fontes é mais. Bortoleto é mais imponente, né? Assim, mais É, italiano, né? Enfim. Mas legal, legal. Gente, o Eric, ele vai compartilhar a trajetória conosco. Eu já tô aqui com o meu tradicional papelzinho, minha caneta, para tomar notas. Vai ser bem bacana. E o Eric foi aprovado em dois concursos importantes, né? Mas eu não vou falar por ele. Vou deixar ele falar. Eric, cara, mais uma vez obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente. Tenho certeza que a tua história vai ajudar muitas pessoas. E vamos lá. Quero te passar a palavra para você fazer a saudação e já fazer a saudação e já com a pergunta direto na jugular. Cara, qual ou quais os concursos você passou? Eu já sei a resposta, né? Mas vamos falar aí pra galera. Quais concursos você passou? E, bem, começa aí falando sobre você. pois bem. Então, boa tarde, João. E olá, pessoal. Meu nome é Eric Bortoleto Fontes, eu tenho 27 anos e estou aqui para falar um pouquinho para vocês da minha trajetória, da minha jornada nos concursos. Agradeço, João, pela oportunidade. E falar sobre concurso, para a gente que estava nessa lida até recentemente, faz parte do nosso dia a dia, né? Até por isso que eu gostei de ter essa oportunidade, pedir para vir aqui conversar, porque eu gostava também de ver o relato dos aprovados, extraía muitas dicas ali, motivação. Então, acho que é importante também passar a minha experiência Verdade. adiante, quem sabe contribuir um pouquinho com o pessoal. Então, eu fui aprovado no concurso do Ministério Público do Paraná e no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. As provas concluíram recentemente e eu tive uma experiência bem é, importante, uma experiência bem ampla, assim, porque em uma semana eu fiz uma prova do TJ, uma prova oral do Ministério Público, e na semana seguinte a prova oral da magistratura. Então, eu tive que tentar conciliar essas duas carreiras, esses dois editais. Enfim, foi uma experiência bem bacana e espero que dê tudo certo. Quer dizer, deu tudo certo e agora espero que dê tudo certo ao escolher uma carreira e seguir adiante. É. Você estava me falando que é provável que você tome posse primeiro no Ministério Público, né? E aí você tá com uma dúvida, uma dúvida cruel, mas deliciosa ao mesmo tempo, né? Porque assim, escolher entre duas carreiras maravilhosas, né? Isso. Nem no melhor dos mundos eu achei que teria que passar por isso um dia. Que a gente estuda, quando a gente senta pela primeira vez na cadeira, a gente nunca sabe quando que a gente vai parar de estudar e onde que a gente vai passar, enfim. Eu sou aqui do Paraná, então eu tinha uma predileção por ficar no estado do Paraná, e o concurso do meu sonho até então era o Tribunal de Justiça do Paraná, mas como a gente é concurseiro e dizem que concurseiro não pode escolher, eu também fiz concurso em outros estados, fiz concurso em Goiás, em São Paulo, e até estou inscrito no concurso de Santa Catarina, ainda não sei se eu vou fazer, mas enfim, a minha meta era ficar aqui no estado do Paraná, e acabou que os dois concursos abriram próximos, aí correram próximos também, concurso da magistratura e do Ministério Público, e no final das contas deu certo de ser aprovado nos dois, então tem essa grata satisfação, enfim, de ter conseguido essa aprovação, e esse dilema de qual carreira escolher, porque são duas carreiras importantíssimas. Até o pessoal, tem alguns amigos que assistiram a minha prova oral, as duas provas orais que eu fiz, e eu tinha feito um discurso, por que você quer a magistratura? Por que você quer o Ministério Público? Eu usei o mesmo discurso para as duas carreiras, que eu queria atuar como agente de transformação social, de garantir direitos, enfim. Porque, assim, de fato, são carreiras que buscam, né, esses fins de maneiras distintas, mas a finalidade muitas vezes é a mesma. Então, hoje eu Verdade. estou nesse dilema, mas eu, como eu comentei contigo, deixei a vida escolher em razão da minha classificação. Eu não vou ser chamado de imediato no Tribunal de Justiça do Paraná e provavelmente o serei no Ministério Público. Então, a partir de agosto, se tudo der certo, serei convocado no Ministério Público e atuarei como promotor de justiça. Então, eu vou ter essa experiência no Ministério Público, porque a minha atuação de estágio e posteriormente profissional sempre foi no judiciário.
Então tem aquele friozinho na barriga de saber como que é a rotina de um promotor, o que que faz, o que não faz propriamente. Então vai ser uma experiência, acho que bacana de conhecer esse outro lado. E se eu me apaixonar, como estou indo nesse caminho assim de me apaixonar pelo MP, ficarei por lá mesmo. Entendi, entendi. Você falou que você foi oficial de justiça. Antes do. Você é ainda, né? Não, perdão, doutor, fui assessor. Assessor de juiz. Assessor, desculpa. Isso. Eu tinha, em algum momento eu entendi oficial de justiça, desculpa. Você foi assessor Isso. na primeira ou na segunda instância? Eu fui assessor na primeira instância de uma juíza substituta, inclusive, Tá, aqui no Paraná beleza. mesmo. Eu estava nesse cargo, ocupei esse cargo até a véspera, muito próximo ali da prova oral. Eu só pedi a exoneração porque, como as duas provas orais que eu ia fazer iriam ser muito próximas, e na prova oral do MP eu tinha 5 matérias, e na prova oral da magistratura eu tinha 15, e eram focos diferentes também, aí eu acabei optando por pedir. Eu ia pedir férias, mas o cargo é comissionado, então tem uma série de questões. Aí acabei optando por pedir exoneração mesmo, com a intenção de não de ser aprovado e não mais voltar. Então foi assim, tudo certo, minha chefe entendeu, me apoiou, foi bem tranquilo. Legal, bacana, bacana. É, quais outros, você chegou a fazer outros concursos ou você fez só esses dois? Eu cheguei a fazer sim, foi muito Ah, próximo, teve no ano de 2019 ou 2020, abriram vários concursos da magistratura, então eu fiz, além da magistratura do Paraná, fiz a magistratura de São Paulo e de Goiás, e fiz também a Defensoria Pública do Paraná, que eu me recordo agora de cabeça, foram esses os concursos que eu fiz. tá. Até ontem eu tive a triste notícia de que eu fui reprovado na sentença de São Paulo, passei na sentença civil, reprovei na sentença criminal, ainda estou vendo se vou recorrer ou não, mas em Goiás eu consegui a aprovação e estou na oral de Goiás, então seriam esses dois concursos. A Defensoria Pública eu fiz a primeira fase, mas acabei não fazendo a segunda fase, que era aqui do Paraná mesmo, porque coincidiu as datas com a magistratura, com a prova oral da magistratura e do Ministério Público, então acabei optando por deixar de lado esse concurso. Entendi, entendi. Então, vamos lá. No de São Paulo, você chegou na segunda fase. Isso. Lamento aí pela notícia, mas você chegou na segunda fase. Em Isso. Goiás, você tá na oral. Isso, Ainda, doutor. ainda tá lá, beleza. E na defensoria, eu entendi que você passou da primeira para a segunda, mas não foi fazer a Isso. segunda. Tá. Justamente. Isso mesmo. Teve algum concurso que você não passou da primeira fase? Eu não passei na primeira fase para delegado, por uma questão. Aqui do Paraná. O corte foi 83, foi uma prova bem acirrada, e eu fiquei com 82 pontos. Putz, né? Para alegria da minha mãe, que não queria que eu fosse delegado, acho que. Mas ela acabou que fiquei por uma na prova ali. Tá. Foi a minha Você, única reprovação da primeira fase. você tinha me falado que você se formou em 2018, né? E aí Isso. você obteve a aprovação nesses dois concursos agora, em 2022. Então a gente está Isso. falando de um período de 4 anos, pelo menos, assim, tô arredondando, né? Pode ter sido talvez um pouco mais ou menos, dependendo dos meses, né? Enfim. Mas a gente está falando aí no período de 4 anos de estudo, sendo que. Quando foi a primeira fase do MP Paraná e TJ Paraná? A primeira fase foi no novembro do ano passado. Tá. As provas foram em outubro e novembro, pelo que eu me recordo do ano passado. Então foram concursos que correram até rápido. A segunda fase do Tribunal de Justiça foi em janeiro e a do Ministério Público foi em fevereiro, algo assim. Posso estar até equivocado com as datas, mas foi no final do ano passado. Então dá ali uma média de 3 anos e pouco, quase 4 anos de estudo mesmo. Tá. Eu tava fazendo essa conta, quer dizer, para você passar na primeira fase, você teve aí um período de aproximadamente 3 anos de estudo. Isso, Legal, foi. legal. E daí todas essas provas, em um mês, os 4 finais de semana de um mês eu fui fazendo prova. Então, pelo que eu me recordo, foi TJ Paraná, delegado, depois eu já fui para Goiás, depois já fui para São Paulo. Foi assim, bem uma rotina bem intensa. Foi um mês assim, repleto de Nossa, provas. entendi, entendi. Tá. E você, durante. Você terminou a faculdade em 2018. Ali você já começou a estudar ou você já começou antes? Isso. Durante a graduação, eu busquei assim, me dedicar propriamente à graduação, assim, a parte acadêmica, escrevi artigo, tal. Fui nessa parte mais doutrinária, assim, de academia. Até pensei em fazer mestrado na época, mas ao concluir o curso, eu pensei, não, quero. Em primeiro momento, queria magistratura, então já concluí a graduação pensando, vou estudar
para a magistratura. Então, de Tá. imediato, o que eu pensei foi, vou fazer um cursinho anual de videoaula, e foi, eu contratei um cursinho anual na época, e foi assim, foi bom por um lado, porque me ajudou a suprir algumas deficiências da graduação, algumas matérias que eu não tive na graduação, ou que tive matérias assim mais fracas, digamos assim. Então foi bom por esse lado, mas assim, ao fazer provas, ao fazer questões, ficava muito longe do corte, ficava assim, foi bom por um lado para me dar uma certa base que eu não tive na faculdade, mas ainda não estava nem um pouco competitivo para fins de concurso. Mas por outro lado, eu também não tinha essa pressa de estar de imediato competitivo, porque tem a questão dos 3 anos, né? Então a estratégia, digamos assim, que eu adotei foi de fazer esse cursinho. Mas Entendi. para quem está, assim, eu acho que já quem tem os 3 anos, talvez não seja uma melhor estratégia de ter um ano inteiro de videoaula, porque no final do curso mesmo eu já não estava aguentando muito mais ficar vendo videoaula, sabe? Eu já queria ter coisa, queria ler ou queria fazer questões e tal. Entendi, entendi. O, é, a sua graduação, ela foi, assim, sendo aqui transparente, assim, você fez uma boa graduação em termos assim, de estudo. Eu entendi você falando que no curso preparatório, você preencheu alguns gaps, né, sei lá, alguns Uhum. buracos, mas no geral, você considera que o teu estudo na graduação foi um bom estudo ou foi assim, não, foi o normal só para passar? Ou você Olha, já estudava de forma mais intensa? Você falou que escreveu artigo, enfim. então, eu gostei muito do curso de Direito, então, assim, eu gostava de estudar Direito, aqui em casa meus pais são da área do Direito, então, assim, já tinha uma certa familiaridade. Mas, Tá. por outro lado, sendo sincero, saí muito, fui em jogos jurídicos, todos os anos da minha graduação, fui em jogos, saía, ia para o bar, enfim. Era um aluno que eu estudava, de fato, porque eu gostava de estudar, mas não era um aluno que tirou 10, não tenho laurea acadêmica, não tenho nada do tipo. Então, assim, eu estudava porque eu gostava da disciplina, mas era um aluno mediano, um aluno regular, Tá. e no geral, eu até fui fazer intercâmbio durante a graduação, fui estudar em Portugal, estudar direito em Portugal e sim, Qual eu tentei faculdade? aproveitar. Eu fui na Universidade do Porto, Eu Portugal. morei no Porto. Então, muito bom, né? Essa experiência. Eu tentei aproveitar assim, eu fiz faculdade de Jacarezinho, chama Universidade Estadual do Norte do Paraná. E lá tem programa de mestrado e de doutorado. Então, assim, tem muita experiência acadêmica, de congresso, artigo, enfim. Então, eu tentei aproveitar esse lado, de participar de tudo que a faculdade tinha para oferecer, eu participei de tudo. Então, não tinha propriamente um estudo para concurso. Era um estudo, assim, para a vida, digamos assim, né? De estudar algumas matérias mais filosóficas e tal. Mas após concluir a graduação, eu pensei, vou seguir esse caminho da academia ou vou estudar para concurso? Eu pensei, não, vou deixar de lado essa parte mais acadêmica, que eu até penso em retornar agora futuramente, mas vou estudar para concurso. Então, foi daquele momento em diante, do comecinho ali de 2018, foi o marco inicial assim, dos meus estudos. Entendi, entendi. Legal. É, beleza. Então, assim, você tem um histórico razoável, não muito grande, mas um histórico razoável de concursos que você fez, né? Beleza. Vamos falar agora, assim, na prática, como era o teu estudo, né? Imagino, na verdade, eu ia falar que eu imagino, mas eu vou fazer na forma de pergunta. Durante o seu período de estudo, você mudou a estratégia de estudo? Você, de repente, adotava um modelo e mudou? O que que você percebeu que deu certo? O que que você percebeu que deu errado e aí você mudou e aí passou a dar certo? Enfim, me fala um pouco como é que era na prática o seu estudo. Pois então, vou fazer uma linha do tempo aqui só para que eu fui mudando o meu estilo de estudar conforme eu ia avançando nos estudos. Então, em Uhum. 2018, eu fiz essas videoaulas e a minha rotina no ano 2018 foi ver videoaulas e anotar, fazer um caderno à mão. Basicamente, esse foi o meu ano de 2018. Em 2019, eu mudei para Curitiba e comecei a fazer a escola da magistratura. A escola da magistratura são aulas todos os dias e conta com uma pós-graduação e tem a parte prática. Então, nesse ano de 2019, eu fazia as aulas pela manhã e à tarde eu tinha comprado um livro de cada matéria. A minha estratégia até então, embora não fosse propriamente uma estratégia, era ler esses livros de capa a capa ao longo do ano de 2019. Concluído a minha pós-graduação, eu fui fazer prova, eu fui fazer simulados, enfim, e tinha uma nota não muito boa, não passava ali da casa dos 60 pontos e tal. Então essa foi a virada de chave, assim, até comentando com alguns colegas e tal,
foi a partir desse momento que eu passei, preciso fazer uma autocrítica, porque não é, assim, incrível que alguém que fez um ano de cursinho, que fez um ano de escola de magistratura, que leu os livros de capa a capa, tem uma nota ruim nos simulados. Então, o que eu percebi foi que não, o que estava faltando para mim, propriamente, não era a ausência de estudo. Eu estudava, só que eu estudava de forma que não era estratégica, não era uma forma que me permitia ir bem nas primeiras fases dos concursos. Então, eu não tinha contato com a lei seca, que era uma coisa que eu precisava ter. Eu não fazia questões, ou fazia questões assim, em número inexpressivo. Então, eu pensei, agora eu preciso incluir nos meus estudos a realização de questões e a leitura de lei seca. Então, comecei a ler depoimento de aprovado, comprar livro e formei aquela questão dos 4 pilares da aprovação: doutrina, jurisprudência, lei seca e questões. Eu pensei, bom, eu preciso lidar com esses 4 pilares na minha preparação. Foi então que eu pensei, olha, na doutrina eu preciso elencar quais são os tópicos que são mais cobrados em provas. Então foi então quando eu comecei a fazer um raio-x das bancas e dos temas que eram mais cobrados. Então eu já delimitei em cada matéria quais eram os temas de predileção das bancas e que eu era obrigado a saber. Era um mínimo de assunto que eu tinha que dominar, digamos assim. E, paralelamente, montei um cronograma de leitura de lei seca e de leitura de jurisprudência e de realização de questões. Passei a fazer questões todos os dias. Então, organizado mais ou menos essa minha lógica de estudo, eu separei as matérias dos concursos da magistratura do MP giram em torno de 12, então eu separei duas matérias por dia, geralmente uma matéria grande com uma matéria pequena, e também analisava, por exemplo, a minha maior facilidade ou não com aquela matéria, e organizei os meus estudos em um cronograma ali de 3 a 6 meses, mais ou menos. Então, nos próximos 3 meses, eu já tinha organizado aquilo que eu faria. Eu até comentei esses dias, acho que numa postagem no Instagram, que uma das minhas dificuldades era, ao acordar, eu sentava na mesa e falava, o que eu vou estudar agora? Aí eu falava, vou estudar processo penal. Aí pegava o livrão do Renato Brasileiro, daquele tamanho, vou ler recursos. Aí começava a ler e falava, não estou mais a fim de estudar processo penal, vou estudar civil. Aí pegava aquele livrão do Tartucci, e que parte que eu vou estudar? Então, enfim, eu vi que eu perdi, às vezes, 30 minutos, 40 minutos, decidindo aquilo que eu ia estudar, e depois não tinha uma certa sequência, né, dos estudos propriamente dito. Então, a trajetória que me permitiu passar nos concursos, quando eu tive essa percepção de que eu precisava organizar os meus estudos através de um cronograma. Então, esse foi o momento que eu comecei a melhorar minha nota e que redundou depois nas minhas aprovações. Então, de panorama geral foi isso, falei bastante. Não, foi ótimo, 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 ótimo. Você falou que fez um cronograma de 3 meses. Você fez um cronograma de 3 meses, foi isso? Tá. Isso. Era um cronograma de 3 meses para ver todas as matérias? Não. Era, Não. era o quê? Por que três Era meses? assim, O que você fazia nesses 3 meses? eu elenquei, a primeira coisa que eu fiz, então, foi elencar as matérias, por matéria, os tópicos mais cobrados. Então, elencado isso, eu precisava dispor, organizar isso em um cronograma. Só que eu vi que a minha primeira ideia era vou fazer um cronograma anual e vou colocar isso no cronograma anual. Mas que eu percebi que, às vezes, a nossa rotina vai mudando. Por exemplo, quando eu montei esse cronograma, eu não estava assessorando ainda. Então, eu tinha minhas tardes livres. Aí eu comecei a assessorar. Então, eu já tinha que trabalhar todos os dias, do meio-dia às 7. Então, o que eu entendi que fosse melhor era elencar, fazer cronogramas, digamos assim, pequenos, de 3 meses, porque passados esses 3 meses eu poderia montar um novo cronograma adaptado conforme a minha rotina daquele momento. Então, dentre aqueles tópicos principais que eu havia elencado, eu coloquei em um primeiro cronograma e depois, terminado esse primeiro cronograma, eu tentava reaproveitar o resto nos cronogramas seguintes. Então, a minha ideia era esgotar os assuntos em um ano, mas em pelo menos 4 cronogramas dentro desse um ano. Não sei se ficou meio confuso. Não, ficou ótimo. Mas a ideia era assim, alguns assuntos até, por exemplo, em direito penal tem a teoria do crime. Então, a teoria do crime eu não conseguiria esgotar em um cronograma, ou até seria interessante eu voltar a ver ela mais vezes. Então, no meu primeiro cronograma de 3 meses, eu coloquei lá a teoria do crime. Aí, depois, no meu segundo cronograma de penal, eu coloquei lá alguns crimes patrimoniais, crimes contra a dignidade sexual.
E ao fazer o meu terceiro cronograma, eu voltei para a teoria do crime, para poder revisar novamente essa parte que é muito importante, né, direito penal. Então, eu buscava, dentre os tópicos que eu havia elencado, ir organizando eles ao longo deste ano, mas em forma de cronogramas pequenos. Muito interessante, muito interessante. É, você falou que estudava duas matérias por dia, por dia, normalmente uma grande e uma pequena. Aí eu vou Isso. te fazer duas perguntas. Uma, você procurava combinar ou convergir essas duas matérias com alguma relação de afinidade ou poderiam ser matérias completamente. Tipo assim, a minha pergunta é: já que eu vou estudar financeiro, eu vou de repente estudar tributário junto. Ou, eu estou estudando ambiental, vou estudar administrativo, né? Que Uhum. tem ali algumas convergências. Você procurava fazer essas convergências ou você não fazia nenhuma convergência? Poderiam ser duas matérias completamente diferentes. Tipo assim, tô estudando penal, vou estudar penal e vou estudar, sei lá, eu falei financeiro, mas não tem financeiro, né? Sei lá, vou estudar penal e vou estudar eleitoral. Empresarial. Empresarial, boa, melhor, boa. Caio, consumidor, empresarial, boa. Você, você fazia essa convergência ou não? Então, quando eu estava ali na fase de elaboração do meu cronograma, eu coloquei assim, as 12 matérias lado a lado. E essa convergência de afinidade das matérias se conversarem foi um dos fatores que eu analisei na hora de juntar elas. Boa. Então, primeiro, eu separei as matérias grandes, civil, penal, processo penal, consumidor e administrativo, né, que são as 6 matérias principais e maiores, e eu tentava, de algum modo, ver como eu elencaria as matérias menores no mesmo dia, de maneira que não ficasse tão cansativo, de maneira que fosse possível combinar algum assunto e que, assim, o dia rendesse, porque existiam algumas matérias que eu tinha uma certa dificuldade, por exemplo, empresarial, citado, é uma matéria pequena, digamos assim, mas que tem um certo grau de dificuldade. Então, eu vi que, por exemplo, não poderia no mesmo dia colocar constitucional, que é uma matéria também densa, teoricamente, com empresarial, que era uma matéria que eu tinha dificuldade. Então, por exemplo, eu preferi colocar civil e empresarial no mesmo dia, que são matérias que se conversam e matérias que, ao mesmo tempo, gerariam uma certa facilidade para mim. Então, assim, eu analisava vários fatores para fazer esse cronograma de um jeito que ficasse mais fácil possível. Por exemplo, segunda-feira. Segunda-feira eu estou descansado, então vou colocar uma matéria mais difícil. Na sexta-feira ali já estou mais cansado, já tem a questão de sair para o final de semana, enfim. Então eu tentava organizar, analisando várias variáveis e que me permitissem, de fato, cumprir esse cronograma. Porque eu já tinha anteriormente feito outros cronogramas, mas que eu só gastei tempo fazendo e não consegui levar ele a termo. Então, eu falei, dessa vez, vou fazer um cronograma factível, um cronograma que esteja adequado com a minha rotina, com as minhas preferências e também que esteja focado naqueles assuntos que mais caem no concurso. Então, acho que foi essa soma de fatores que me permitiu ir bem nas provas, sabe? Fazer algo pessoalizado, até teve gente que veio falar para mim, vende seu cronograma, como que você faz? Eu falo, cara, não adianta eu vender meu cronograma para você, porque ele foi feito pensado na minha rotina e na minha predileção com as matérias. Então, o que eu até incentivo as pessoas que vieram conversar comigo é façam os seus cronogramas, que eu acho que vai fazer toda a diferença. Então, você combinava, você não colocava duas matérias difíceis, procurava fazer uma convergência de matérias afins, e segunda você botava os temas mais pesados, sexta mais leves. Legal. E como você colocava a jurisprudência, a legislação e questões nesse cronograma? Então, eu organizei, voltando ali eu organizei a questão dos quais temas, quais tópicos doutrinários, capítulos eram mais cobrados em cada disciplina. Então, tendo isso em mente, eram esses temas que me guiavam tanto no estudo da doutrina, quanto no estudo, na leitura da lei seca, quanto nas questões. Então, num dia, por exemplo, eu fiz um levantamento, até hoje estava fazendo esse levantamento, de direito empresarial. Direito empresarial, 3 tópicos ali dominam cerca de 80% das questões que caem na magistratura estadual. Direito societário, títulos de crédito e falência e recuperação. Então, a partir disso, eu coloquei no meu cronograma e tinha em mente que esses temas eu precisava dominar eles e que eles me renderiam algumas boas questões nos concursos, sem prejuízo de ler também, posteriormente, outros temas. Então, eu organizei no meu cronograma, eu colocava ler a doutrina de direito societário, lia ali uma sinopse da Juspódio, lia também
a parte de direito societário no Código Civil, e eu usava geralmente estudava a jurisprudência, geralmente correlata ao tema que eu estava lendo. Então eu ia no site do buscador do Direito e pesquisava lá, filtrava, né, direito empresarial, direito societário. Então lia as decisões, estudava a jurisprudência de forma correlata ao tema que eu estava estudando. Então tentava ao máximo possível unificar todas essas fontes de estudo de acordo com aquele raio-x que eu havia feito dos temas mais cobrados. Só as questões na hora daí, terminado, então, portanto, eu iniciava com a doutrina, lia a lei seca, via a jurisprudência. Na hora de fazer as questões, aí eu não fazia só as questões daquele tema específico, eu fazia as questões da matéria, porque isso me permitia também revisar os assuntos daquela matéria. Então, somente nas questões que não havia esse filtro. No resto, eu fazia tudo direcionado, o mais direcionado possível, para aquilo que de fato era objeto de cobrança nos concursos. Porque eu percebi muitas vezes que eu lia, principalmente quando eu pegava manuais grandes, que eu gastava muita energia lendo coisas que não eram objeto de cobrança, ou que, enfim, eram muito pouco cobrados. A própria lei de sociedade anônima é uma lei difícil de ler, tem 200 e poucos artigos, e pelo que eu fiz um levantamento na época, eram de 5 a 10 artigos que de fato eram cobrados nas primeiras fases. Então, não valeria a pena ficar lendo uma lei daquela magnitude só para 10 artigos caírem. Então, eu tentava fazer esse direcionamento o mais direcionado possível, e no meu cronograma eu tentava sempre que possível fazer esse direcionamento, deixar ele bem específico, porque daí eu só precisava acordar e cumprir. E tirava aquela dificuldade que eu tinha relatado de, ao acordar, o que eu vou estudar. Então, não, eu já acordava sabendo, hoje eu vou ler tais artigos do Código Civil, eu vou ler esse capítulo da minha sinopse e eu vou fazer 10 questões no final do dia. Então, a parte fácil era executar, porque já estava tudo ali definidinho, certinho. Legal, cara, muito legal. Essas questões, só porque eu notei aqui, então você fazia de toda a matéria. Então você estava estudando lá societário, que você falou de empresarial. Você pegava doutrina societário, legislação societária, jurisprudência societário. Beleza. Isso. Aí, nessa ordem. E aí, terminando essa ordem, você ia para as questões e na hora de fazer questões, aí você fazia tudo de empresarial. Entendi. Isso, tudo de empresarial. Legal. Porque daí me permitia também revisar. Eu não tinha propriamente um sistema de revisões de 7 dias ou 24 horas ou algo do gênero. Então, eu acabava optando por revisar os assuntos por meio das questões. Então, ao fazer questões, eu via lá, eu li os comentários, né, gastava um tempo significativo lendo os comentários, e se mesmo assim eu sentisse uma dificuldade, eu estou fazendo uma questão aqui, caiu uma teoria muito difícil de empresarial, que eu não me lembro, os comentários não elucidaram, aí eu anotava, revisar depois tal tema. Aí geralmente jogava para o domingo, que domingo eram meus dias livres de matéria, né, nesse meu cronograma. Então, no domingo, eu revisava só aquele ponto que tinha gerado essa dúvida. Mas, a grande maioria das vezes, eu revisava mesmo a matéria pelas questões. Entendi. Tô anotando tudo aqui, cara. Tô achando muito bom. Tô achando muito bom. Tá. Como é que você fazia, cara, com os informativos do STF SJ? Que é os semanais, né? Eu sei que tem semanas que às vezes não saem, alguns períodos, mas enfim. Porque eles não são temáticos, eles são aqueles informativos gerais, né? Você não estudava os informativos semanais e só estudava a jurisprudência 100 por tema, ou você criou alguma forma de encaixar isso na tua rotina? Então, isso aí já rendeu longas discussões com os meus amigos concurseiros, porque tem uma certa lenda que tem que ler informativo, que não pode perder um, enfim. E claro, tem que ler de fato os informativos, porque cada vez mais os concursos eles estão cobrando jurisprudência recente. Mas eu percebi que essa questão de ficar obrigado a ler propriamente o informativo completo, tem alguns informativos lá que tem muitas páginas e de diversos assuntos que não se casavam, não era produtivo para mim, porque muitas vezes eu terminava ali no dia seguinte já não lembrava o que eu tinha lido e tal. Então, o que eu percebi? Que no site do buscador do Direito, não precisa ser necessariamente lá, mas eu costumava usar lá, quando ele colocava nos sites informativos, ele mesmo já organizava esse informativo novo, ele já indexava por matéria. Então, se tivesse, por exemplo, citando novamente empresarial, alguma decisão recente do informativo sobre direito de falência e recuperação judicial, o próprio buscador ele já indexava, assim que publicado o informativo, lá na aba do direito de recuperação judicial e falência. Então, quando eu estudava aquele tema,
eu já lia, de certo modo, eu ia lá no buscador Dizer Direito, filtrava a matéria que eu queria estudar e via as decisões recentes. Então, eu, embora num primeiro momento eu tenha estudado, sim, os informativos, lido, eu percebi que, para mim, pelo menos, não foi tão útil ficar lendo. Eu estava ali lendo, por exemplo, a administrativa, aí pulava para penal, aí pulava para constitucional, enfim. Então, eu acabava usando esse próprio filtro do Dizer o Direito para lidar com os informativos. Embora atrasasse um pouco, assim, porque ele não coloca de imediato, ele comenta, né, os informativos, mas eu lia por lá e eu acho assim que não gerou um prejuízo, porque de algum modo eu estava sempre buscando ficar com a jurisprudência em dia. Então acho que isso é o mais importante. E inclusive outra dica na parte da jurisprudência é a própria jurisprudência em tese do STJ, né, que está cada vez mais sendo cobrado. Então eu também utilizava, quando eu fazia esse filtro no buscador Dizer Direito, eu também buscava se existia alguma jurisprudência em tese sobre aquele assunto, porque cada vez mais essa jurisprudência em tese está sendo objeto de cobrança nas provas e condensa ali em 2 linhas uma série de julgados, né? Então, acho que essas duas ferramentas, esse filtro filtrava por tema no buscador e via se existia alguma edição da jurisprudência em tese. Entendi. Não tão avançado, né? Mas o próprio quanto o STJ, mas o STF também tem lá os informativos por tema, enfim, também ajuda de alguma forma. Achei muito interessante. Agora deixa eu fazer um comentário aqui, cara. Quando eu tô anotando tudo que você tá falando, e aí eu tô pensando o seguinte. Pelo que eu entendi, vê se eu tô certo. Pelo que eu entendi, você criou todo esse método próprio de estudos depois de você ter feito um ano de videoaula, e aí você fez o seu próprio caderno. Você fez um ano de escola da magistratura, né? E aí, no final desses 2 anos, você percebeu que estava com baixo rendimento. E aí você se questionou, calma aí, como é que eu estudo 2 anos, faço 2 cursos completos, chego no final de 2 anos e tenho um baixo rendimento? E aí você faz uma revolução na sua forma de estudar e adota um modelo que você mesmo criou. Eu achei inclusive fantástico e é muito convergente com aquilo que eu oriento os alunos, inclusive nos processos de mentoria que eu desenvolvo, eu também tem vários pontos que você fala aqui que eu oriento o pessoal. Mas eu percebo um detalhe aqui que na leitura do que eu estou fazendo, né, eu estou olhando aqui do lado porque eu estou olhando para as anotações. Eu já anotei Sua aqui colinha. uma folha e meia aqui já, cara. Eu tô falando muito, né? Eu falo mesmo. Não, pelo contrário, tá maravilhoso. Você tá de parabéns, cara. Você fala bem e tá. É ouro puro que você tá botando aqui. Oi, deu uma travada, mas voltou. É ouro Tomara, puro aqui. feliz. Mas o que eu tô percebendo é o seguinte, cara, que esses 2 anos iniciais, apesar do seu baixo rendimento na prática, na prova, eu tô entendendo que foram 2 anos que criaram um fundamento doutrinário de conhecimento para você, ainda que o rendimento prático na prova não tenha sido muito bom. Porque esse método que você criou, em que você prestigia, e você tá super certo, cara, você prestigia os temas que mais caem e os temas que não caem tanto, você faz só revisões rápidas na forma de questões, me parece que ele casou, cara, como uma luva na base que você construiu nesses 2 anos. Ainda que isso não tenha sido de forma intencional, né? Uhum. Então, assim, você ter tido uma fundamentação nos conceitos principais, fundamentais da matéria, né? Como você chegou a usar esse termo, né? Assim, eu li livros de capa a capa, né? Alguns livros que você leu completo, enfim. Cara, esse fundamento teórico foi a base que você precisava para aplicar um método muito, muito prático para o seu conhecimento. Cara, muito bacana isso. Você fez essa mesma leitura? Pelo que eu entendi, não foi uma coisa assim proposital, né? Intencional. Vou fazer dessa forma, mas terminou que Uhum. aconteceu disso. Você concorda com essa minha leitura? Você acha que ajudou? O que você acha? Eu concordo, sim. Hoje eu vejo, né, fazendo uma recapitulação de tudo que aconteceu,
No primeiro momento, até por imaturidade ou por inexperiência no concurso, eu achava, vou ver uma videoaula e vou estar pronto para fazer um concurso. Depois eu pensei, agora eu vou ler um livrão inteiro capa a capa e vou sair acertando questões. Mas, pelo contrário, eu vi que a gente tem que, de algum modo, jogar conforme as regras do jogo, e primeira fase cobra muito lei seca, e no dia da prova eu ia lá e ia fazer questões. Então, eu parei e pensei, pô, não faz sentido eu não ler lei seca, que é aquilo que vai cair, e não faz sentido eu não treinar questões, que é aquilo que eu vou justamente no dia da prova fazer. Então, foi nesse momento que eu tive essa virada de chave, falei, pô, é isso que eu tenho que fazer. Então, aquela anedota, né, que tem que gastar mais tempo afiando o machado que cortando a árvore, foi então que eu tive essa virada de chave, falei, pô, agora eu vou fazer um cronograma top aqui, especializado, para que eu consiga, de fato, acertar questões objetivas. Mas agora, voltando ao que você falou, essa minha preparação teórica mais aprofundada, assim, eu acho que ela me ajudou muito ela a ter mais facilidade na hora de revisar esses temas mais cobrados, e também ela teve o seu preço relevante na segunda fase, né, na fase discursiva, na hora de dar mais assim, consistência na resposta, eu acho que ajudou. Então, até por isso, pessoas que vieram conversar comigo, querendo dicas e tal, eu falo, olha, eu tive esse estudo mais demorado, mais teórico, em um momento que eu não queria ser competitivo, porque eu não tinha os 3 anos de atividade jurídica, então, naquele momento, eu não tinha uma pressa de passar de imediato nos concursos, até porque eu não podia. Mas, se você tiver nessa mesma situação que eu, acho que talvez valha a pena ter um estudo mais teórico, porque isso vai te ajudar no futuro. Agora, para pessoas que já estão ali na batalha há algum tempo, que às vezes já está até desanimada de não conseguir bem, aí eu acho que casa bem essa proposta de ter um cronograma mais direto. E no meu caso, deu certo, eu acho que eu consegui passar rápido, digamos assim, né? Superei até minhas expectativas, porque eu tive essa minha base teórica e a partir de um determinado momento eu virei a chave e falei, agora eu vou focar naquilo que realmente importa. E daí foi quando eu comecei a ir bem. Isso também vai animando, né? Você vai começando a sentir e tal. Então, eu fiz a primeira prova que eu fiz foi do TJ Paraná, que era a minha prova dos sonhos, estava nervoso. A hora que eu vi, eu passei em 20º na prova objetiva, numa prova que eu achei que eu não passaria, sabe? Então, para mim, falei, foi a confirmação que estava no caminho certo. Com certeza, cara, com certeza. E quando você fala essa base teórica, esse estudo teórico, é, foi um estudo teórico num curso preparatório e depois na escola de magistratura. Ou seja, não foi um estudo teórico para o pessoal que está assistindo, é um estudo teórico de nível acadêmico para fins de mestrado, doutorado. Não é esse nível teórico que a gente está Uhum. falando. É um estudo teórico voltado para concurso público dos conceitos fundamentais. E você citou em algum momento que você lia sinopse, né? Sinopse, síntese da Juspodium, e eu advogo essa tese, cara. Eu acho que tem certos pontos que você tem que ir para uma síntese. Vai para uma síntese, vai para uma sinopse, lê, para você ter uma visão geral, uma visão panorâmica, e aí depois você começa a fazer questões de informativo, lei seca, e cara, e aí você vai começar a aprofundar os temas. Muito legal, muito legal. E, se você tivesse, cara, que assim, pensando numa. Tivesse que escolher um ponto que você entende que é errado na preparação para concurso público, na forma de preparar para concurso público. Se alguém te falasse, pô, Eric, me diz um ponto, né? Olha que normalmente as pessoas perguntam o contrário, né? Me diz um ponto que é fundamental para dar certo, né? E aí, nesses casos, eu até costumo brincar o seguinte: se eu tiver que dizer uma coisa para você gravar, o que vai dar certo, eu vou dizer o seguinte: não existe uma única coisa que vai fazer dar certo, né? Na verdade, é um conjunto. Então, eu estou invertendo a pergunta. Me diz uma coisa, não precisa ser a única, mas talvez a principal coisa que você fala assim, cara, isso aqui não é bom, não é legal, não caiam nesse erro, não caiam nessa armadilha. Se você tivesse que fazer essa escolha, o que você escolheria? Olha, eu acho que, embora minha resposta possa ser clichê, a questão da desorganização, eu acho que é o fundamental, que você deve evitar ao máximo. E eu mesmo, eu lia, eu sempre, como eu disse, eu sempre gostei de ler depoimento de aprovados, então eu lia o blog do Magistratura Estadual em Foco, lia o Eduardo Gonçalves, via os seus vídeos, existem hoje em dia, está cada vez mais crescendo essa questão de divulgação no próprio Instagram, tem páginas, e eu via as pessoas falando, olha, você tem que ser de algum modo organizado, e mesmo assim, eu abstraía isso. E eu vi que isso, de alguma forma, tomou um preço, teve um preço
como eu disse, após fazer um ano de cursinho, um ano de escola de magistratura, eu fui fazer a prova do TJ Paraná, não esse concurso que eu fiz, o outro, e eu fiz 50 e poucos pontos. Não que eu esperava passar, mas assim, fiz pouco mais ali de 50% da prova, e eu falei, pô, mas eu estudei tanto para estar aqui. Então, assim, a desorganização, eu acho que é um fator que influencia negativamente na aprovação, porque as pessoas, a desorganização, ela se soma a outras coisas, ela se soma na procrastinação, na inexistência de um período adequado para estudar. Eu sempre achei que ter o privilégio de só estudar facilitaria a minha rotina de aprovação, que encurtaria a minha aprovação. Mas eu, particularmente, talvez pela minha personalidade, de precisar ter as coisas, ter um cronograma propriamente dito, foi a partir do momento que eu tive que trabalhar, que eu tive que perder as minhas tardes de estudo, tendo que trabalhar do meio-dia às 7 da noite, foi a partir desse momento que eu tive que aproveitar as minhas manhãs. Então, pô, agora minha manhã vai ser de estudo. Então, eu já acordava sabendo que, por exemplo, das 8 da manhã a meio-dia, eu teria que estudar e eu teria que cumprir isso. E à noite, quando eu voltasse do trabalho, eu teria que fazer mais questões, teria que fazer. Então, essa organização, que é o contrário da desorganização que eu achei ruim, foi o que me permitiu, de fato, melhorar e crescer nos estudos. Então, eu acho que essa é a grande chave, assim, que você deve evitar a desorganização. Ter ali, aí depende muito da pessoa, qual é o grau de organização que quer. Eu tentava ser o mais específico possível, porque, como eu disse, isso me permitia só cumprir. Eu não precisava mais ficar pensando o que fazer ou o que não fazer. Eu olhava lá no meu, eu imprimi um calendáriozinho, então tinha lá, dia segunda-feira, leia tal página, leia tal capítulo, leia tal artigo, tal artigo. Então, para mim, eu só precisava cumprir aquilo. E ao cumprir, gerava um sentimento de que estava ali dando o meu melhor, que estava no caminho certo, e daí fazia as questões, ia bem nas questões. Então, era um ciclo, era uma espiral positiva, sabe? E quando eu estava no período da desorganização, era alguma coisa ruim, que eu não via melhora. Então, acho que a chave seja por aí. Muito bom, cara, muito bom. É, voltando aqui num ponto específico, quantas questões você fazia por dia? Assim, não precisa ser tão preciso, mas Uhum. assim, na média, pelo menos. Então, quando eu fiz o meu cronograma pela primeira vez, até só recapitulando rapidamente, o cronograma ele não surgiu como algo pronto e acabado, né? Porque eu comecei e falei, pô, tem aqui meu cronograma, como que eu vou organizar isso? Então, eu tentava, em um primeiro momento, eu fui muito audacioso, diria assim. Coloquei lá, vou ler 200 páginas, vou ler, fazer 100 questões. Enfim, aí eu não conseguia cumprir meu cronograma, isso gerava um sentimento ruim. Então, eu parei e pensei, pô, preciso fazer alguma coisa factível. Então, a minha meta do cronograma era fazer 10 questões de cada matéria, era 2 matérias por dia. A minha meta era essa. Se, por exemplo, eu terminasse essas 10 questões e ainda tivesse tempo, ainda tivesse energia, eu fazia mais. Mas eu estava contente em fazer essas 10 questões. E muita gente fala, pô, mas essas são só 10 questões. Mas, sim, são 10 questões todos os dias, ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, era isso que eu colocava em mente. Não preciso fazer 100 questões num dia. Fazia de pouquinho em pouquinho e focava nos comentários, lia os comentários, reforçava. Então, acho que isso foi o principal, assim. Cara, 10 questões por dia, se você tirar sábado e domingo, um ano, ele normalmente tem 252 dias úteis. Você tá falando tô falando de dias úteis, né? Tirando feriado, sábado e domingo. Você tá falando de 2.500 questões no ano, cara. Isso não é pouca coisa, é bastante coisa. 2.500 questões no ano seria o equivalente a fazer 25 provas, né? Assim, Justamente. cara, 25 provas não é pouca coisa, né? E se você faz isso em 2 anos, você tá falando de 5.000 questões, né? E 5.000 questões, cara, é muito bom. É muito. Você escolhia essas questões de qualquer concurso? Como é que era o teu critério de escolha das questões? Porque imagino que, fazendo tantas questões rotineiramente, você deve ter começado, de repente, com magistratura, mas, de repente, em algum momento isso Isso. acabou, né? Como é que foi? Eu privilegiava as carreiras jurídicas ali. Eu colocava magistratura. De fato, no primeiro momento, coloquei magistratura estadual, mas com o passar dos anos vai esgotando. Então, eu adicionei Ministério Público, adicionei defensorias públicas, procuradorias e delegado. Acho que foram essas as carreiras que eu adicionava lá no filtrozinho. Eu usava o site do Que Concurso para poder englobar o maior número de questões possíveis.
e ali principalmente de concursos de carreiras jurídicas. Então, eu focava nessas e eu esqueci o que eu ia falar alguma coisa interessante, mas aguardem para o final do vídeo que eu vou lembrar. Não, vai, Fica aí. até lá você lembra. Imagino, cara, por aí, porque você faz. E eu falo muito isso, cara, que o pessoal fala assim: ah, mas se eu fizer muitas questões, em algum momento vai acabar. Não tem problema. Vai pra outra carreira, né? Ah, mas Sim, eu esgotei. Vai pra outra. Não tem. Ah, mas é muito diferente. Cara, é bobeira esse negócio que é muito diferente. Assim, não é muito diferente. Você tem alguns temas que a abordagem pode ser realmente ali com um viés mais, às vezes, mais defensivo, né? Ou acusatório, enfim. Cara, mas assim, isso não vai te prejudicar, né? Na verdade, vai te ajudar. Enfim. É... eu lembrei que eu ia falar. Era sobre Opa, boa. questões que, via de regra, então, focavam nessas carreiras, mas quando tinha um concurso em mente, eu já sabia qual era a banca, por exemplo, o TJ Paraná tinha um costume de ser a banca CESP. Então, eu já fazia ali algumas questões mais recentes da CESP, na esperança de, às vezes, captar alguma coisa que pudesse se repetir. E, no final das contas, veio a banca FGV. Daí eu falei, pô, fazer algumas questões aqui de FGV também. Não tinha nenhum concurso de carreira jurídica, mas só para ver as características da banca, tentar extrair alguma outra dica ali. Então, assim, eu tentava, a via de regra, focava nas carreiras jurídicas, mas já ali em reta final, eu incluía o estudo da banca, assim, só para conseguir extrair um pontinho ou outro nessa reta final, sabe? Mas também não era o decisivo, acho que eu não tinha feito esse levantamento em números, né, mas fazer 25 provas por ano é prova pra caramba, e fazer 10 questões por dia, por outro lado, é algo que dá para cumprir tranquilamente. Eu É. falo para as pessoas, não adianta ter algo muito audacioso, fazer 50 de civil e 50 de empresarial. E eu termino de civil, já não aguento mais fazer empresarial. É, E daí ia é. dormir insatisfeito. Com certeza, com certeza. É melhor você dormir com uma sensação de, cara, eu avancei do que com a sensação de, putz, eu fiquei devendo, né? Justamente. Muito bom, muito bom. São aquelas pequenas vitórias que você tem que ter, né? Todo dia é uma pequena vitória, todo dia. Isso é É uma muito delícia ter bom. esse tipo de vitória, assim, concluir seu cronograma. Eu gastei bastante tempo, assim, no meu cronograma e quando eu sentia que eu estava concluindo ele diariamente, era uma sensação muito boa, assim, de dormir em paz. E por outro lado, quando eu não cumpria, tinha um incômodo de, pô, agora eu vou ter que encaixar aqui no amanhã, vou ter que dar um jeito no final de semana. Esse final de semana eu não vou poder sair porque eu tenho essas pendências. Enfim, o cronograma ele te prende, mas ao mesmo tempo ele te garante essa liberdade, né? Que tem alguma frase de alguém interessante que falou que liberdade é disciplina. Então, eu achava assim, pelo menos para concurso eu adotei essa frase. É. Não, é uma música, eu acho que do Legião Urbana, Pode quando ele ser, ó, melhor fala ainda. disciplina e liberdade. Isso, verdade. Eu tô até invertendo a frase. É isso aí. Eu tô tentando lembrar aqui. É, disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, não sei o que. Aí a música vai falando sobre isso, né? Muito legal, cara, muito bacana. E, tipo, eu fui lembrar da música, eu tinha uma outra pergunta aqui, tô igual você aqui, tenho uma outra pergunta engatilhada. É, tá, lembrei. Cara, quantas horas por dia você dedicava, em regra? Eu sei que tem um período que você não estava trabalhando, depois teve um período que você estava trabalhando. Isso. Como é que foram essas duas realidades? Então, em 2018, ali, 2019, quando eu não estava trabalhando, eu estava como advogado ativo, né? Aquele convênio que tem com a Defensoria Pública, só para ter pelo menos os 5 atos de prática jurídica. Então, eu tinha o dia inteiro livre. E até recentemente usei essa frase, parece que quanto mais tempo você tem, mais tempo você perde. Então, assim, eu tinha o dia inteiro livre para estudar, mas eu não estudava o dia inteiro. Perdia muito tempo com outras amenidades da vida e não estudava. Mas, assim, digamos de um modo geral, que eu via uma videoaula por dia e lia mais alguma coisinha ali, daria para colocar umas 5 horas de estudo antes de ter que trabalhar, quando eu tinha mais tempo. E, paradoxalmente, quando eu tinha que trabalhar, foi quando eu comecei a render mais e estudar mais. Então, a minha meta, trabalhando e no período que eu tinha esse meu cronograma fixo, era estudar todos os dias das 8 da manhã ao meio-dia, então daria ali 4 horas, né? Não líquidas propriamente, mas 4 horas de estudo.
e voltava. Como nesse período eu estava fazendo home office também, então isso de certo modo facilitava. Então, Ah, às sim. 7 horas eu encerrava o expediente, dava ali uma andadinha com meus cachorros, comia e tal, e tentava seguir das 8 às 10 no mundo ideal. Então, no mundo ideal seria mais essas 8, 9, 10, mais 2 horas de estudo pela noite, totalizando 6 horas. Mas eu já adianto que muita gente me pergunta, pô, mas você cumpria todo dia, você estudava 6 horas por dia, todos os dias? Não, essa era a minha meta, era o que eu tinha como ideal. Tinha dias que eu não conseguia cumprir minha meta pela manhã, tinha dias que eu terminava o trabalho muito cansado, não conseguia estudar, mas esse era o meu mundo ideal. Então, os dias que eu, de fato, conseguia cumprir a meta, eu estudava pela manhã e fazia as questões à noite, lia a jurisprudência à noite, ali pelo menos 2 horinhas antes de dormir. Perfeito, cara, perfeito. É, bom. Cara, vida social. Você tinha vida social? Você. Óbvio que a minha pergunta não é uma pergunta indiscreta, no sentido de você precisar Não, entrar em detalhes. Não é nesse sentido que eu tô falando, mas assim, conceitualmente. Você tinha assim, sim. não, pô, eu tinha ali meu sábado, meu domingo, ou sexta, sábado, domingo, ou só sexta, ou só, não sei. Ou não tinha nada, era, pô, pensando 24 horas com concurso público. Como é que você gerenciava isso? Esse assunto é muito. Eu tô falando assim, muitas pessoas me perguntam, mas é que de fato recentemente eu abri meu Instagram e o pessoal concurseiro gosta de me perguntar coisas, então eles vieram perguntar para mim essa questão, pô, você saía? Porque eu saio e fico com peso na consciência. Enfim, eu durante toda a minha preparação, eu sempre saí, assim, sempre saí dentro das adaptações necessárias e das abdicações necessárias. Mas não teve um mês ao longo dos estudos que eu não saí pelo menos para tomar um chopinho com algum amigo meu, para trocar uma ideia, para dar uma esparecida. E eu acho que foi isso que me permitiu ser aprovado, porque você fica muito bitolado, você precisa desestressar, precisa conversar com o amigo, sair com a namorada, jantar fora. Então, assim, para quem me pergunta, eu falo, olha, eu não posso falar uma regra universal de como as pessoas devem agir, mas eu sempre saí, e se você pedir uma recomendação para mim, eu sugiro que saia, que tenha momentos de diversão e que você adapte isso ao seu cronograma. Eu mesmo, nos meus cronogramas, os meus domingos, em regra, eles eram livres. Então, eu preferia sair aos sábados com a cabeça tranquila. E uma coisa que até é interessante, que quando eu saía, eu tentava não ficar pensando nos estudos. Então, aproveitar cada momento integralmente, sabe? Ao estudar, eu estava ali 100% estudando. E ao sair, eu estava ali 100% curtindo aquele momento. Porque senão você não faz direito nenhuma coisa nem outra. Então, quando eu estava estudando, eu guardava meu celular, eu escondia meu celular do campo de visão e esquecia do mundo. E ao sair, eu saía com meus amigos e, porventura, falava de concurso, porque tinha amigos concurseiros também, mas falava de concurso não no sentido de cobrança, mas no sentido de, pô, tal, tô pensando em fazer tal prova e, enfim, de tentar, de algum modo, ter uma rotina de descanso também. Então, assim, o concurso ele te impõe algumas abstenções, né? Por exemplo, não saía todo final de semana, enchia a cara, porque isso gerava uma ressaca que atrapalhava meu cronograma, mas também nunca deixei de comparecer em aniversário, jantar de família, dia dos namorados, de sair para o bar. E todo mundo que me pergunta, eu falo, olha, eu fazia isso sem peso na consciência, porque eu sabia que na semana seguinte eu ia estudar. Eu sabia que no dia seguinte, se precisasse, eu estudaria. Então, quando eu tinha esse meu cronograma, o cronograma permite, né, que a gente tenha esses momentos de lazer, de descontração. Eu acho que eu vou acender a luz, que está escuro. Espera aí um Tá. minuto. Aí, aí, cortei. Tô meio gripado aqui, que eu estava viajando, estava fazendo a via sacra da aprovação, que é visitar os parentes, visitar os amigos, churrasco, enfim. Ah, muito bom. Essa é a parte boa. Merecido, merecido, merecido. Cara, ó, vou te falar, eu anotei, eu gosto de anotar e deixar tudo numa folha só. E aí eu comecei com tudo espaçado, aí no final foi terminando tudo apertadinho aqui pra poder caber. Então, para depois, porque eu guardo isso, essas anotações e depois eu mesmo vou lá, olho, enfim. Então, muito bacana, cara. E,
Cara, a gente tá chegando aqui pro final, né, dessa nossa entrevista que eu achei, cara, você tá de parabéns, eu achei incrível, assim, incrível mesmo. É, Obrigado. as sacadas que você teve, né, as percepções que você teve foram ótimas. E aí eu gosto sempre de fazer uma revisão no final, destacando os pontos que eu acho mais importante aqui, os que me chamaram mais a atenção, né? E beleza. Então, assim, algumas coisas que você falou que eu marquei aqui. Uma, você falou assim, que na jornada para concurso a gente não sabe quando vai passar. A pessoa não sabe quando vai passar, né? Então isso é muito importante a pessoa ter isso em mente, porque é um fator de angústia muito grande, né? Pô, eu não sei quando vai passar, mas Muito. você tem que estar consciente disso, né? Você teve um período aí de aproximadamente 4 anos, né, de estudo, sendo que levou aí mais ou menos 3 anos para você começar a passar na primeira fase, né? E começou a estudar efetivamente depois da graduação, né? Isso. Nos 2 primeiros anos, você focou muito no estudo sem muita estruturação, né? Sem muita organização e muito teoria, né? De forma um pouco aleatória. E aí nos últimos 2 anos, né, passado esses 2 anos, na verdade, né, e aí depois os outros próximos dois, você fez uma guinada radical que você usou, criou um método próprio de estudo. Você falou uma coisa muito importante que aí todo mundo fala isso, mas é muito importante lembrar e lembrar sempre, que existem 4 pilares da aprovação: doutrina, lei seca, jurisprudência e questões, né? Na verdade, eu até criei uma forma diferente de falar isso. Que eu falo que existe uma tríade de conteúdo e existe uma tríade de estudo. E aí eu separando o conteúdo de estudo. Qual é a tríade do conteúdo? Doutrina, lei seca e jurisprudência. Qual é a tríade do estudo? Ou seja, que é o como você vai estudar esse conteúdo, né? Aí eu falo que é o conhecimento, que é o momento que você para, cara, eu vou estudar o tema, né? Seja videoaula, seja uma leitura, seja um caderno, você vai conhecer o tema. Depois é treinamento, que são questões, e depois as revisões. Eu entendi que no teu caso você não teve tanto uma sistematização das revisões. Oi, deu uma. Oi, Oi? oi, voltou. Deu uma travada, mas Fechou. voltou agora. Eu Eu falei entendi nas que você. revisões ali. É. Eu entendi que você não tinha uma sistematização das revisões, mas como você fazia muitas questões e fazia questões não só do tema, mas de toda a matéria, isso servia de revisão. Então você seguiu essa lógica. Conhecer, treinar e revisar. Conhecer, treinar, revisar. Conhecer, treinar, revisar. São duas Perfeito. tríades, né? É a tríade do conteúdo e a tríade do estudo, né? Enfim. E você usou essa lógica. E se me É. permite fazer um parênteses também, Claro. uma coisa que eu precisei também aprender como se dava o meu aprendizado, como se dava o meu conhecimento. E eu percebi que o meu estudo ele rendia muito mais quando eu lia as coisas em voz alta. Então, o meu método de Uau. estudo era ler em voz alta, assim. Eu precisava ficar em um lugar isolado e tal, e é um tanto cansativo isso até, porque cansa as pregas vocais, as cordas vocais. Mas, assim, eu percebi que esse era, de fato, o jeito que eu aprendia. Ficar lendo só com os olhos me dava a sensação de que eu não estava retendo o conteúdo. Então, além de ter que organizar propriamente o que estudar, eu precisava aprender, de certo modo, como estudar. E também aprendi, por exemplo, a usar a audição como ferramenta de estudo, porque eu sempre decorei música muito fácil e eu pensei, pô, mas que eu não posso usar isso para concurso? Então, tentava muitas vezes gravar eu falando e depois eu me ouvia. Então, isso são Maravilhoso, coisas cara. que ficava na minha mente, sabe? Que me ajudava a reter o conteúdo. Principalmente para prova oral, né? Para prova oral, eu ficava me escutando várias vezes. E depois na prova oral eu lembrava eu mesmo falando para mim e eu tinha que falar para o examinador. Então acho que foi interessante ter, sim, fazer essa autocrítica também, não só do que estudar, mas a forma com que eu estava estudando. Muito bom, cara. Existem 3 perfis de aprendizagem, né? Que é o visual, o sinestésico, que tem a ver com o corpo, sensação, e tem o auditivo, você provavelmente é auditivo. Eu acho que sim. Então, cara, você precisava ler em voz alta e ouvir a sua própria voz, né? E Isso. gravando e ouvindo novamente. Cara, espetacular, assim, espetacular. Muito bom. É,
você escolhia sempre 2 matérias por dia, fazendo um cronograma de 3 meses, para ir adaptando esse cronograma a cada 3 meses. Você procurava combinar as matérias para que não fossem 2 matérias difíceis ao mesmo tempo e tivesse uma convergência entre as matérias afins, deixando para o início da semana. Opa, travou. Deixando para o início da semana as matérias mais difíceis e mais Ok. pesadas, e para o final da semana as matérias mais leves. Achei ótimo isso. Jurisprudência, doutrina, jurisprudência e legislação era sempre correlato ao mesmo tema, mas Uhum. mas as questões você fazia da matéria inteira, né? Ahn, no domingo você descansava, mas você também usava o domingo às vezes para compensar alguma coisa que ficou devendo durante a semana, né? É interessante que você não se preocupava em ler os informativos gerais, mas você estava sempre atualizado na medida em que você estava sempre vendo a jurisprudência recente do tema que você estava estudando. Muito bom. Justamente. Não deixava Você falou passar nada. você falou uma frase que eu acho maravilhosa, né? Que é gastar mais tempo afiando o machado do que cortando a árvore, né? Porque quando você afia bem o machado, cara, na hora que você vai cortar a árvore, você corta rápido, né? Mas se o machado tá cego, meu amigo, você vai ficar ali horas e não vai sair nada, né? Justamente. Eu Muito bom. coloquei isso em mente para na hora de elaborar meu cronograma. Falei, pô, e o meu cronograma não foi fácil elaborar. O pessoal perguntou, você gastou um dia? Falei, não, gastei, sei lá, uma semana, 2 semanas, porque eu queria deixar algo muito preciso para eu só sentar a cadeira, olhar para o lado e falar, hoje você tem que ler isso, isso, isso. Então eu já sabia que eu só precisava cumprir. Então o afiar o machado foi essa minha afiação de cronograma que demorou, mas me permitiu também desenvolver rápido e cumprir ele de forma profícua. Muito bom, cara, muito bom. Você destacou que que o principal erro na preparação do concurso é a desorganização. Quando você fala que todo dia você ia dormir bem porque você tinha cumprido o cronograma do dia, é aquela ideia de que todo dia é uma pequena vitória, né? Isso. E na média você estudava aí 4 horas de manhã, 2 horas à noite, idealmente, às vezes mais, às vezes menos, enfim, mas é uma média. Achei bom. Ahn, Outra frase que você achou que eu achei muito boa, que você falou que eu achei muito boa. Você falou assim: quanto mais tempo livre você tem, mais tempo você perde, né? Isso é muito bom. E você tinha uma vida social, né? Tinha uma rotina de social, de descanso, isso é muito legal. Bacana. E você falou uma coisa que eu achei legal também, quando você fala assim, você estava focado. Então você estava estudando, você escondia o celular, não sei o quê, só estudo. Tava se divertindo? Tava se divertindo também focado, sem culpa, né? Sim, justamente, Muito sem legal. culpa. Muito legal. Cara, eu termino sempre fazendo uma pergunta que é a seguinte. Imagina que amanhã todo mundo vai acordar, vai estudar, e a primeira coisa que essas pessoas vão ver é uma frase sua. Na tela do computador, no caderno, não importa, vão ver uma frase sua. Que frase seria essa? Seria, eu vou consultar a minha cola aqui, mas é uma frase boa. É uma Opa, frase aqui, é uma palestra que eu vi recentemente do Cortella. É uma frase, acho que já nem é uma frase assim, já é bastante difundida, mas diz respeito propriamente a uma dificuldade que os concurseiros têm e que eu tinha, que é no sentido assim, hoje eu não estou muito bem, a minha vida é difícil, eu não consigo estudar, ou hoje eu não, sabe, criar empecilhos para você conseguir seguir na jornada. E claro que existem pessoas que possuem de fato dificuldades e isso tudo influencia na jornada. Mas a frase dele é muito interessante, que é: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então era isso que eu tentava incutir na minha consciência e no meu dia, porque, por vezes, por exemplo, eu montava meu cronograma, era quarta-feira. Falava, vou esperar até segunda-feira para fazer, porque hoje já é quarta, não vale a pena eu fazer hoje. Aí chegava na segunda, falava, putz, hoje só tô com 2 horas para fazer, 2 horas livre e eu preciso de 4 horas, então eu vou deixar para terça. E vai, enfim. Eu tinha de certas que enfrentar algumas dificuldades, claro que aqui estou trazendo dificuldades de maneira simplória, mas eu poderia ter, naquele dia, estudado 15 minutos, ter estudado meia hora, ter estudado 40 minutos. Então, eu acho que essa frase, ela sintetiza bem a ideia de que o concurseiro ele tem que saber aproveitar o tempo dele. E todo tempo livre,
ele pode se tornar um estudo de qualidade, seja 15 minutos, seja uma hora. Então, fazer o melhor naquelas condições e quando não tem condição de fazer melhor ainda. Então, acho que é isso. É uma frase que, pelo menos para mim, fez bastante sentido, que eu acho que pode auxiliar o pessoal aí. Muito bom, cara, muito bom. Então, eu já ouvi essa frase dele, mas eu nunca tinha anotado por escrito. Então, eu tô anotando aqui. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor. É isso? Isso, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Enquanto você não tem condições. Calma aí, eu anotei errado então. Calma aí. Enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. De fazer melhor ainda. Show. Muito bom, muito bom. Muito bom. Cara, Eric, achei espetacular. Eu mesmo aprendi várias coisas boas aqui e vou incorporar para os meus alunos. Muito legal. A gente sempre aprende alguma coisa legal. E, pô, você tá de parabéns, cara. Você tá de parabéns 10 vezes, assim. Pela, obviamente, pelas aprovações, né? E talvez mais esteja por vir aí, né? Porque você ainda tá na oral aí de Goiás, né? Enfim. Então, Isso. talvez venha mais coisa boa aí. Mas, assim, parabéns, cara, de verdade, pelas aprovações e pelo método criado. Eu acho que você foi, assim, na jugular, sabe? Assim, quando é certeiro, ali na mosca. E você fez isso, cara. Realmente muito, muito bom. Então, tenho certeza que vai ser, assim, transformador para a vida de muita gente, cara. Que tá assistindo, vai assistir a live, enfim, essa live não, a entrevista. E é isso, meu amigo. Obrigado de verdade. E aí eu Eu quero que deixar agradeço. a última mensagem é sua. É só agradecer a oportunidade, João. Foi um convite muito bacana de ter vindo aqui conversar com você. É uma honra conversar contigo, ter esse papo. Eu sempre via os vídeos e lia os depoimentos estando na condição de concurseiro, né? É. Na condição de querendo aprender um pouquinho com a experiência dos outros e agora estar aqui como aprovado, é uma experiência muito legal. E a ideia é justamente trazer um pouco dessa experiência, dessa bagagem, quem sabe ajudar alguém. Então, peço desculpa se eu falei demais, se eu falei de forma meio confusa, mas enfim, é uma alegria muito grande estar aqui e agradeço o espaço. Não, cara, falou, não falou demais, falou bem, não foi confuso, foi bem claro, foi didático, tá ótimo, assim. Vai virar professor em breve, vai virar professor do ênfase. Né? Opa, deu uma congelada aqui na imagem. Mas, pessoal, eu queria deixar essa mensagem do Eric para vocês. E a mensagem dele é a síntese de tudo é o que ele mesmo falou. Não seja desorganizado desorganizada e faça o seu melhor na condição que você tem hoje. Enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda, né? Isso é fantástico. Então, faça o seu melhor e não seja desorganizado. Porque se você tentar fazer o seu melhor de forma desorganizada, não vai ser o seu melhor, né? Você não vai extrair o máximo que você pode extrair de você mesmo. Isso é brilhante. Isso vale para concurso, cara, mas isso vale para vida, né? Assim, vale para tudo na vida. Muito bom. Pra vida. Eric, mais uma vez, cara, valeu. Um forte abraço. Vamos com tudo. Sucesso aí Muito obrigado. na carreira e, cara, você tá com uma boa escolha pela frente, né? MP Magistratura. Tem muita gente aqui que quer ter essa dúvida lá na frente e, cara, sucesso. Dilema dos sonhos. Obrigadão novamente É, e valeu, pessoal. Até mais. valeu, cara, abraço.